Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Ratio. Recebe o apoio dos estúdios da B2Move, da editora Última Ratio, da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal e hoje um super apoio especial da Digitro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da B2Move meu nobre amigo, Coronel Humberto de Sagaray, combatente, guerreiro, veterano da nossa querida Brigada Militar. Seja muito bem-vindo, comandante. Muito obrigado. É um prazer estar aqui no teu programa. Nós acompanhamos pela internet, de longe, né? Mas também de perto, porque todos os assuntos que correm aqui no seu canal são de extrema importância, tanto para a questão acadêmica, né, quanto para a questão empresarial e, sobretudo, para a questão da segurança pública. A gente nota que é um hub de conhecimento, onde você consegue trazer aqui as mais variadas personalidades desse cenário, e isso é que traz a riqueza, que a gente já estava conversando sobre a transdisciplinariedade. Hoje eu tenho que ser transdisciplinar. Não adianta eu ficar só dentro de um assunto, e a segurança pública, sobretudo, está dentro dessa conjuntura. Excelente, comandante. De fato, acompanha a carreira do senhor já há um bom tempo. As redes sociais, a tecnologia nos deu nessa benesse de poder, mesmo distante, identificar, plotar grandes especialistas. E o coronel, ele é um grande especialista, perito criminal, teve toda uma caminhada na brigada, é especialista na área de tecnologia da informação, mais diretamente ligado à segurança pública e à segurança de um modo geral. Né? E, comandante, como é que o senhor chegou na brigada, a nossa querida Brigada Militar? Isso é importante, vem da família, né? Meu avô foi da brigada. Brigadiano. Foi brigadiano, ainda em algumas revoluções, lá pelos anos 30, né? Honra, início. Depois o meu pai, né? Depois eu e agora meu filho. Quarta geração. A quarta geração que nós entregamos, né? A família entrega a Esparta, né? Olha que a Esparta a sociedade era voltada para entregar os filhos homens, né, ao exército, porque ele era naquela época na Grécia, nós vivíamos as cidades-estados, e essa questão militar de proteção era a primeira questão, né? Não era nem a vida. Na primeira era a segurança, até para a própria possibilidade de viver. Então nós já estamos aí na quarta geração. Olha que de policiais, coisa mais bela, né? Assim, é muito orgulho, né? Sim, é muito orgulho, né? E ele ainda está nessa situação lá no Rio Grande do Sul. Ele está sendo empregado lá? Está sendo empregado, sim, está sendo empregado neste momento, porque a unidade dele é de Guaíba, que é uma das cidades que sofreu isso, né? E a gente, de alguma forma, está acompanhando, né? Mesmo que de longe, mas um pedaço meu tá lá ajudando, mas né? Que orgulho. Então tá lá e ele tá bem no... Ele tá assim, ó, ele tá no centro de toda a confusão, né? Tá no olho do furacão. Tá no olho do furacão, que é Guaíba, região metropolitana. Guaíba faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, é o outro lado, né, da cidade. Então se avista a vista da orla do Guaíba de Porto Alegre é Guaíba e vice-versa. Então as cidades se enxergam, né? Então do Porto Alegre tu tens o pôr do sol, né? E de Guaíba tu tens a noite, que fica muito bacana, né? A noite de Porto Alegre toda iluminada, enfim. Então é naquela região. E aí, claro, vem o Guaíba, há até uma discussão se é estuário, se é lago, enfim. Mas o importante, né, disso tudo é que ele é um captador de águas. E aí nós temos lá o Jacuí, que é um dos principais afluentes do rio, e aí toda a chuva, né, toda a precipitação que ocorre
desde a região central do estado, um pouco mais acima da serra, ela acaba desaguando no Guaíba, que quando é demais, obviamente, ele vai transbordar. Como foi, né, na enchente de 41, que a minha avó, a falecida, morava na Ilhota, que já tem o nome Ilhota, né? Porque quando chovia em Porto Alegre, aquela Vila Mário Quintana, hoje ali na Cidade Baixa, no Menino Deus, onde eu também me criei, a primeira fase da minha infância, ela vinha a sofrer essa questão da enchente. A origem da família do senhor é naquela região? Também naquela região, Porto Alegre. Hoje o senhor ainda mora, não? Não, hoje eu moro em Florianópolis, uma questão funcional, né? Mas a minha família toda tá... Os filhos, né, estão em Porto Alegre, mas estão bem, porque não moram próximo ao rio. Onde eu morava, sim, hoje eu estaria alagado, que é o Menino Deus, que são aquelas áreas próximas ao Guaíba. E a gente poderia dizer que são áreas com pessoas com condições econômicas... Econômicas boas. O Menino Deus é um bairro de aposentados, né? Aposentados com uma boa situação, né? Abriga um shopping Praia de Belas, mas nós temos que levar em consideração um fato importante aqui, histórico, né? A gente tem que acompanhar a história, né? O meu pai, quando era soldado do 3º Batalhão, que ficava ali na Rua da Praia, olha o nome, Rua da Praia. Por quê? Porque o Guaíba batia nos muros do 3º Batalhão, né? E se tu visitares hoje Porto Alegre, tu vai notar, não, por que a Praia de Belas, que é o nome, né, que dá o nome ao shopping? Por que é Praia de Belas? Porque passavam as moças bonitas ali no quartel, coisa e tal. Mas a praia vinha, o Guaíba batia aqui, tá, mas então o Tribunal de Justiça, o Parque Harmonia, o Parque Marinha do Brasil, o próprio Beira-Rio, né, que é o estádio lá do Beira-Rio. O que era? Hoje é aterro hoje. Então a cidade avançou no rio. Então aquela capacidade de ele receber a água e manter, ela foi diminuída. Exato. E o que a natureza faz hoje? Ela recobra o espaço dela, né? Falando filosoficamente, né? Então é uma luta. Olha, esse espaço não era meu. Esse espaço era da natureza. Então, quando ocorrem essas enchentes, né? E aí, em 41, houve a maior, agora essa ficou, em 41, me parece que foi a 4 metros e alguma coisa, e essa passou dos 5 metros e 30 centímetros. Tem várias fotos circulando nas redes sociais, até já postamos no Instagram, fotos comparativas, né? Comparando, sim, não. Então, e claro, naquela época a cidade era bem menor, em 41, né? Estava no início da guerra, da Segunda Guerra, e agora sim, já tem mais de 1,5 milhão de habitantes, e claro, e sofre também quem? A comunidade, né, mais ribeirinha, que é o pessoal das ilhas. E mais carente também? São mais carentes, alguns pescadores, né, são pessoas muito carentes, e que só tem aquele pedaço de terra, aquela casinha. E aí chegar lá e ela abandonar aquilo ali com aquela geladeira que ela levou 5 anos, uma geladeira já usada, não estou falando geladeira nova, né? Fica difícil retirar as pessoas de lá. Então, só que a pessoa tem, então a gente, durante a nossa carreira, a gente trabalhou nessas questões, mas não com essa dimensão, né? E às vezes meu filho, pai, os caras não querem sair, né? O que eu falo? Tem que sair, tem que conversar. Aí o cara quer levar a televisão, eu digo, olha, o barco não cabe, traz os cachorros, né? Então tu vê a questão do pet, da importância, né? Exato, em cima de telhado. Então, naquela época talvez nem tivesse tanto apelo a questão dos animais, né? Mas aí nesta abordagem de hoje, inclusive, a polícia teve que se organizar para receber os pets, não só o ser humano. Claro que numa escala de prioridade não tem nem dúvida, né, que é o ser humano. Mas também as famílias têm esse apreço. E não são poucos, né? Se tu vê ali, nós temos lá de todas as matizes, de todas as raças, de todas as cores. Tem desde do Lulu da Pomerânia, e tem até o cachorro mais sem raça, né? Que a gente chama de vira-lata lá no sul, ou também de jaguara, que também é outra coisa. E os caramelos, né? Que invadiram os caramelos, são tão queridos, né? Inclusive ontem, quando a gente participava, não querendo aqui fugir, tá? O senhor tem que me controlar, senão começa... Ontem a gente estava no seminário aqui da Associação dos Delegados da Polícia Federal e tinha lá um cachorro IA, um robô, que era um cachorro igual, você chamava ele, ele vinha,
mandava, senta, faz o senta, bonitinho, ele ficava com as patinhas, né? Conversava e interagia. Então, para ver como... O nome era caramelo também? Eu disse, era todo branco. Eu digo, olha, só falta pintar de caramelo e a gente compra esse troço aí, né? Mas, coronel, eu fico percebendo, se a todos nós causa muito dor, um aperto no coração, aquelas imagens, eu imagino para o senhor, né? Que tem as raízes naquele local, tem o filho, o capitão da brigada, né? Atuando, né, ali. É toda uma preocupação, então, assim, deve ser muito dolorido. E ao mesmo tempo em que a gente observa, eu aprendi com minha mãe que a gente tem que ter grandes lições, né? Até do pior que pode acontecer nas nossas vidas. E a gente está tendo várias lições desse evento. Primeiro é a questão da própria mobilização da sociedade em todo o Brasil. Muita doação. Obviamente, a gente aproveita o espaço aqui para solicitar aquelas pessoas, mesmo que já fizeram algum tipo de doação por Pix, mas que abra o seu coração um pouco mais. Tem muita gente, tá se aproximando, né? Eu até estava acompanhando na rádio agora, o clima vai esfriar, então as pessoas vão precisar, né, de cobertores, de roupas, né, para enfrentar esse momento do frio, água, né? E o que for possível, né? Então a gente conclama aos nossos queridos seguidores que mesmo aqueles que já fizeram alguma doação, que faça, né? Dê o seu algo a mais. A gente tem os quartéis dos corpos de bombeiro e das polícias militares no Brasil inteiro recebendo doações, as igrejas, né? Os colégios, alguns colégios estão abrindo os seus pátios para receber essas doações, é muito importante. E a gente tem observado, viu, coronel, acompanhando alguns vídeos na rede social, inúmeros carros com barco, com jet ski, caminhonetes lotadas. Então você vê que é uma iniciativa pessoal do indivíduo, né? Vários artistas envolvidos, né? Lógico que a gente está enfrentando aí essa dificuldade, essa guerra de narrativas que faz parte, infelizmente, alguns politizam determinadas questões, mas o importante é a gente enaltecer a participação da população, mas também não deixar passar desapercebido, e até aproveitando aqui o gancho que o coronel deu, né, o capitão Lucas Garay, da brigada, né, Garay, que está lá no campo de batalha, e a gente obviamente enaltece essa participação da população de modo geral, mas jamais poderemos desprestigiar as ações dos diversos agentes, dos diversos organismos estatais que também estão envolvidos, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, as Forças Armadas, a gente vê as bases, né, a aeronáutica imobilizada, recebendo inúmeras doações. Então, a gente não pode dar aso a fortalecer essas narrativas no sentido de desprestigiar também a ação do Estado e dos seus diversos agentes que estão lá, né, muitos sem dormir. A gente até postou uma foto de vários bombeiros, policiais ali, porque passaram o dia muito cansados e descansando, né? Então, vamos ter cuidado nas guerras de narrativas e vamos enaltecer o povo que está colaborando, mas também o Estado e seus agentes, com as suas limitações, né, que todos têm, né, coronel? Isso, e claro que aí, nessa questão, existe toda uma comoção. Né? Existe toda uma comoção social que vão tentar, do ser humano, né? Do bem. Então aqui a gente já faz a seguinte reserva, né? Nós estamos em guerra entre o bem e o mal. Isso não tem nem o que discutir. E o mal nunca dorme. E o mal nunca dorme, né? E o que aconteceu lá? Até para simbolizar. Um dia lá ele me mandou, porque eu fico muito preocupado e acredito que todos os pais e familiares que têm parentes que são do Estado, não só os que estão sofrendo, mas os que são do Estado, arriscando as suas vidas nesta operação, você fica preocupado. Platão já dizia, né? Na guerra, os pais enterram os filhos. Né? Ele já dá esse assim, olha, no dia a dia, normalmente o pai envelhece e o filho enterra o pai. Mas na guerra, os pais enterram os filhos. Então, não estou querendo ser dramático, né? Mas como pai, a gente fica preocupado.
né? Por quê? Ainda mais nós que já fomos da corporação, né? Que já tivemos em toda essa atividade. E aí um dia eu tô lá e ele me manda um vídeo, né? Quando ainda tinha a estação Rádio Base para ele mandar lá, tinha sinal na Herb. Eu digo, tu tá acampado e tal. E ele me manda, por que vocês estão com um barco e com uma lanterna? Vocês estão procurando alguém na rua Botafogo. A rua Botafogo, para você entender, e os nossos telespectadores aqui, é uma rua bastante conhecida em Porto Alegre. Ela fica no bairro Menino Deus e ela faz transversalmente o bairro. Ela larga do Guaíba até a Érico Veríssimo, se eu não me engano, tá? Ela corta o bairro inteiro. E eles com água acima da cintura, de barco de noite, sem luz, breu total. E eu digo, tem alguém ainda aí que não foi retirado? Não, pai, aqui nós estamos fazendo policiamento. Eu, como assim? Pai, aumentou o número de assaltos, né, de roubo a residências, vamos dizer assim, né, ou furto, enfim. Vamos entrar nessa questão da classificação. Mas, sim, as pessoas saíram, é um bairro bom, como a gente conversou, de classe média, talvez até alta, dependendo do local do Menino Deus e daquela região da Cidade Baixa. O que o pessoal faz de noite? Entra nas residências, tá tudo escuro, encosta o barquinho e sai com televisão, eletrodoméstico e tudo mais que eles encontrarem. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma comoção social das pessoas de bem, eu tenho uma ação criminosa das pessoas do mal, né? Então, veja a segurança pública, como que eu vou conviver, tipo assim, qual é o meu principal objetivo? Eu tenho que trabalhar num cenário de catástrofe, onde tenho que salvar pessoas, mas ao mesmo tempo defender o patrimônio, né? E até as vidas, porque muitas pessoas ainda estão escondidas dentro dos apartamentos, né? Porque ali é uma área de construção vertical, sobretudo é verticalizada, né, a comunidade ali, e as pessoas estão lá, não querem sair com medo de vir alguém assaltar. Olha o dilema que fica, né, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E é nessa estrutura que aí entra, né, a questão da segurança pública, bombeiro, defesa civil, polícia militar, né, então prefeitura, guarda municipal, digamos assim, todo mundo para de fazer o policiamento, porque agora não é o mais importante, e eu vou consertar todos os meus esforços no salvamento. Só que à medida que eu desmobilizo, inclusive os quartéis, né, os órgãos policiais que estão no interior do estado e que mobilizaram os efetivos para ir a Porto Alegre, da mesma forma eu desmobilizo a segurança daquela região. Então veja como é a complexidade hoje dessa questão aí, quando envolve a natureza, né, especificamente a natureza. Não, e é triste, né? A gente viu algumas cenas, né? Inclusive moradores armados no interior das suas residências, fazendo a proteção do seu patrimônio. Isso, a gente já participou durante a vida, né, de alguns cenários até mesmo de guerra, a gente já conheceu os horrores, né? Hoje a gente assiste de longe a questão lá da Palestina, Israel, os bombardeios, mas a gente não tem noção. Quando a gente tem parente que está numa situação, não estou querendo dizer que que em guerra, né? Mas de risco de vida, e uma situação que não tem, a minha mãe, né, tá lá, tá bem, né, mas não tem água. Até a semana passada. Então, a minha irmã que comprava água para ela. Não tinha energia elétrica. Não tem internet. Não tem internet, né? Não tem nada. A pessoa fica lá, tá bem, a água não bateu aqui, mas eu tô sem os meios de locomoção, os meios de comunicação. Somos muito dependentes, né? Por exemplo, da internet. Isso, inclusive eu trouxe aqui a foto, eu gostaria que colocasse a foto, né? Sim, é uma foto que fala muito sobre a atual situação, né? Até nem pedi licença para ele, mas considerando que é meu filho, e aqui qual é o símbolo que está aqui? Nós temos 3 policiais, né? Estão em campo. Esse o Capitão Lucas, o Garay é esse aqui que está com a lanterna, porque não tem luz. Então está com a lanterna. E aí, cadê o Google Maps, né? Cadê o laptop?
né? Cadê o Waze, que eu quero chegar de um ponto a outro, né? Não há. E aí, quando eu era comandante da academia, né? Eu fui comandante da academia da brigada com muita honra, a gente ainda tinha algumas disciplinas que eram de operações internas e territoriais, que trazia essa questão de mapa, de coordenada geográfica, de uma carta, né? De uma carta, que a gente chama de carta, o civil chama de mapa, mas é uma carta, com uma escala. Nessa escala eu tenho que fazer algumas projeções para calcular onde que eu estou, né? Qual é o território, qual é o cenário. E o pessoal às vezes diz, não, isso aí não precisa mais, isso é coisa do passado, né? O coronel Humberto tá... Para que esse tipo de disciplina? Inclusive, a divisão de ensino questionava, para quê? Então, aqui não precisa mais disso. Então, vejam como é importante, principalmente os órgãos de segurança pública, eles saberem atuar tanto no século XXI como no século XV. No digital, mas no digital, mas eu tenho que saber o plano B. Né? Então, por saber e por aprenderem na academia e na escola de formação de sargento, enfim, né? Os outros órgãos também, não é só a Polícia Militar que tem essa questão. Eu ainda fazia, quando jovem, ainda participava de competições que usavam muito a cartografia, enfim, né? A importância dela. Hoje o Exército, ele tem na sua infraestrutura, né? Eu passei muito tempo à disposição do Exército, tem as divisões de levantamento, a primeira DL, né, a divisão de levantamento de Porto Alegre, então tinha as cartas. Na época que eu era administrador do Guardião, não tinha as estações rádio base como tem hoje, né, que eu chego lá, eu consigo localizar até com outros softwares, né, automática. A própria Dígito tem um localizador que eu vejo onde que o Humberto está a qualquer hora que eu desejo, né, e dali para trás também, tem todo esse histórico. Naquela época não tinha, então nós tínhamos que calcular a triangulação da ERB para localizar, por exemplo, o cara que foi sequestrado. Então, é necessário. A gente aprendeu com isso, mas o jovem, que o meu filho é jovem, recém saiu da academia, né? Ele também tem esse conhecimento. Da onde que saem os dados? Essa coordenada geográfica. Sabe o que é uma coordenada geográfica? Sabe o que significa latitude e longitude? Sabe quanto tempo eu vou demorar para sair de um ponto e ir para o outro, né? Então, essa fotografia que eu recebi ontem. É uma fotografia do local, né, do posto de comando aqui, onde o pessoal faz o planejamento, que é outra coisa importante, né? Aprender, veja como a questão toda, ela é multidisciplinar, né? Então aqui entra a administração, entra a questão geografia, importante saber disso. E claro, a comunicação, sobretudo para que as decisões, né, o planejamento seja executado conforme foi planejado. Então, essa foto, ela diz muito, né? Então, a primeira coisa diz que é o meu filho, né? Para mim tem um significado, para eu, né? Aqui também está usando a lanterna, por quê? Porque não tem luz. E está usando mapa, que botaram um plástico, por quê? Porque lá é um ambiente úmido, molha, eu vou perder aquela carta em seguida, né? Por isso que a gente ainda na academia aprendia a pegar o papel, a primeira coisa, botava dentro plastificava, botava fita durex, né? Fita adesiva para preservar a informação, que é vida ou morte, né? É isso mesmo. É isso. Essa fala do senhor e essa imagem, ela é interessante, que ela promove uma série de reflexões. De reflexões. E a primeira delas é justamente, né, Coronel, a gente está em pleno século XXI. A transformação tecnológica nessas últimas décadas assim, é avançadíssima. A gente tem uma série de empresas, né, como a Dígito e outras. Sim. A gente tem uma série de tecnologias à disposição do Estado, à disposição da segurança pública, obviamente, para melhorar a qualidade do serviço que o Estado pode prestar ao cidadão. Mas, ao mesmo tempo, o Estado ele tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que há mudanças de tecnologias, de programas, né? E às vezes você não pode abandonar 100% e tem que analisar todas as circunstâncias, né? E aí eu fico pensando aqui, imagine um centro de operações, um Copom da vida, de qualquer estado desse, em que você
obviamente, todos pressupõem que tenham geradores, né? Sim, mas por quanto tempo? Por quanto tempo? Aí vem outra questão, que é a questão justamente da forma com que se dá a comunicação, né? E hoje até a gente já vê a discussão aí da transposição do sistema Tetra para o 5G, né? Ok, beleza, talvez vai entregar a qualidade dos dados e da informação é bem melhor, da comunicação, mas precisa de internet. Precisa. Né? E não tendo internet. Então o Estado, ele precisa... Não, eu vou até, não querendo te interromper, eu vou até além, não é nem da internet, a energia elétrica. Porque internet eu vou ter a partir do que eu tenho energia. Energia elétrica, exato. Então, assim, são essas questões que a gente, de fato, a gente tem que... a administração e as empresas, né, que oferecem soluções para o Estado precisam estar bem atentos a isso que a gente está conversando aqui. A gente tem o digital aí para melhorar consideravelmente o dia a dia da sociedade, mas ao mesmo tempo tem que ter um backup, tem que analisar todas as questões, como é que eu vou operar sem energia, como é que eu vou operar sem internet, e as forças... E não é à toa que está aqui. Exatamente, aqui em campo, um quadro. Estão se utilizando do meio, entre aspas, analógico, né, para enfrentar, e a gente não pode abandonar isso. E muito certo fez o senhor na academia em manter-se firme na necessidade, né, da gente... Exatamente, né? Pode reparar que no colete de utensílios, no colete de segurança, o celular está guardado. Por quê? Tem uma pH tática também, né? Claro, o pH tática. Então aí que entra, aí que é bacana de ver. Né? A gente, como é da área de educação, a importância de trazer vários pontos, porque numa situação como essa, eu vou precisar eu tenho que saber utilizar esse equipamento para fazer alguma contenção sanguínea através de um torniquete, né? Nem sempre eu vou ter esse material. E, infelizmente, nem todos têm. Que nem todos têm. Nem todos têm. No meu entender, o Estado tinha que garantir a com todo profissional de segurança pública, já todo o kit, território brasileiro, o kit, que o não kit, é caro, porque, né? Não, esse é muito mais barato que uma pistola, muito mais barato que um colete. Né? E mais, talvez, né? Então, mas a gente é de uma categoria que a gente se vira nos 30, né? Na hora sai. Se o Estado não dá, eu vou lá e compro. Muitos, né? A maioria compra. Até mesmo cursos, né? O cara bota do bolso para ele poder se qualificar. Exatamente. Porque o Estado, em determinadas épocas, né? Ele não tem todo aquele valor ali, aquele dinheiro para substituir. Então, a gente sabe disso. Mas, então, é uma questão bacana que eu resolvi trazer aqui para trazer essa questão relacionada à falta da tecnologia, o quanto que ela impacta. Mas aí tem um outro lado, e o impacto dela na tecnologia, né? Os impactos, por exemplo, nós estávamos lá com a Polícia Federal esses 3 dias, né, lá no evento. É um evento muito importante, está acontecendo, terminou ontem. Ontem, aqui foram em Brasília, 2 dias. Né? Se eu puder falar também de forma muito rápida. Tivemos também, em conjunto com esse grande evento, né, organizado pelos delegados da Polícia Federal, também uma reunião do Conselho Nacional do Secretário de Segurança Pública, inclusive o doutor Sandra Velar, que é secretária aqui do DF, é o presidente desse conselho, né? Então, um momento interessante em que foi apresentada uma série de tecnologias a serviço da segurança pública. Né? Isso, nos últimos tempos. E é por isso que o senhor está aqui, né? Exatamente, aí proporcionou que eu estivesse aqui presente, né, no teu programa, né, e a gente pudesse aqui participar de uma forma mais positiva, mais presencial, para tentar ser mais informal, né, porque também a internet nos traz coisas boas, mas ela nos traz dificuldades, né? E o que eu quero dizer com isso? Olha, a mesma internet que ontem proporcionou que o delegado João Paulo, que aliás, mais uma vez, agradeço aí o Departamento de Investigações Criminais lá do Rio Grande do Sul, o delegado João Paulo, nosso amigo já de longa data, que mesmo que ele não pudesse vir para Brasília, que estava previsto uma demonstração do case com o Guardião da Dígito, né, o Guardião Online, ele fez via internet.
Então, assim, não se perdeu o conhecimento que ele passou, né? Evidentemente, as informações que ele colaborou no evento, não se perdeu, mas é a mesma internet que permite a prática de crimes cibernéticos. Né? Então é assim, que cada vez que mais, cada agora vez com a mais inteligência artificial, e né? Com certeza nessas doações aí que então até faço um apelo aos senhores que estão doando, que estão Pix, né? Principalmente o Pix, tenham conhecimento, tenham a segurança que aquela doação os senhores estão fazendo de uma forma correta, de uma forma que aquele recurso vai chegar no Rio Grande do Sul e evitem, né, cair em golpes. Porque já temos informações que existem vários golpistas, existem pessoas praticando golpes e tirando dinheiro que que as pessoas, o cidadão tenta contribuir com a maior da boa vontade, mas ele vai alimentar o lado do mal e não o lado do bem. Então a internet, ela anda nessa questão, uma hora eu posso usar para o bem, outra hora eu posso usar para o mal. Tá? Então isso é importante, ter essa consciência de usabilidade do sistema. E o Estado, né, como responsável pela segurança pública, muito mais ainda. Né? A gente estava falando um pouco atrás, uns minutos atrás, antes de iniciar o nosso podcast aqui, sobre as aplicações, né, sobre as aquisições de tecnologia para o Estado. Ao mesmo tempo que existem barreiras, muito mais do seu campo aí na área do direito, né, de leis que definem, aliás, a forma de compra, isso demora, arrasta, né, a gente chama, no mundo corporativo, essa venda é de cauda longa, que é mais de um ano para chegar no final, né, mas ao mesmo tempo elas dão uma segurança para que aqueles critérios sejam preservados. E no caso da tecnologia, um ano é muito tempo. E no caso da tecnologia, aí tá até defasado. Então, aí quando tu chegar, quando tu chega para adquirir, é um versionamento que já não é mais nem aquele preço, né? E sem isso eu não consigo estar atualizado. Certamente daqui a 1, 2 anos, 3 talvez, não vai ser o WhatsApp que a gente usa hoje, né? A melhor tecnologia que a gente tem à disposição será outra. E assim vai. E aí vem um desafio para o poder público e para as empresas que desenvolvem tecnologia, que é o caso da Digitro, né? Então nós temos lá, por exemplo, vou pegar um caso aqui, saindo um pouco, né? E entrando um pouco na tecnologia. Vamos fabricar como a gente tinha interceptação telefônica, a gente foi dessa época, nos conhecemos nessa época, né? Lá nos anos 2000, que era a interceptação telefônica. Bastava eu ter um alvará judicial, determinava lá na investigação, polícia judicial, né? O grampo, o famoso grampo, né? Mandava para a operadora desviava o canal lá para o guardião, eu gravava, os agentes transcreviam, analisavam, gerava o CD, né? Na época do CD, depois tem até que mostrar o que é um CD, né? Para essa gurizada aí, botava o CD e encaminhava para a justiça com inquérito, pronto, está formada a prova penal, que é o seu campo. Beleza, uma coisa relativamente simples. Via as herbes, né? Onde é que as ligações, depois a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da dimensão dos dados. Então eu via o dado da chamada telefônica de uma forma espacial. Eu sabia de onde ele tinha gerado sinal, né? Ou onde o interlocutor que ele estava conversando recebia a chamada. Então era mais ou menos assim, simples, fácil de entender. Agora veja, né? E veja os senhores que estão nos acompanhando. O que acontece, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Eu vou pegar uma pergunta para ti. Qual foi a última vez que tu fez uma chamada telefônica? Chamada. Rapaz, eu praticamente nem uso mais chamada. Nem uso. E então, quase não gosto muito de atender. Eu gosto muito do WhatsApp, mando mensagem que é muito mais prático. A pessoa vê quando achar quando quiser ver. E responde, entendeu? Isso. Então, agora tu pegas essa tua característica, é a característica de quase todos os cidadãos. E é a característica do bem e é a característica do mal. Vai pegar o mal se o cara então, não assim, se o cara não tem mais a informação que eu preciso, a gente entra na inteligência, né? Até eu estava agora pela manhã, estava lá na ESIMEX, a nossa escola de inteligência do Exército, né? Então estava lá conversando com um coronel, um amigo meu, como era no nosso tempo e tal. Então, se agora a fonte, se
agora eu não tenho mais acesso à fonte. Onde que essa fonte está? Agora ela está na nuvem, ela está no celular, ela está no backup que você faz, que vai para a nuvem da Apple, da Google, ela tá no WhatsApp, ela tá no Instagram. Ela tá lá no satélite. Ela tá em locais que eu não tenho, é o mundo fluido, né? Isso. Eu não tenho mais controle sobre isso. E como é que a polícia... Como é que o direito... O direito vai tratar isso. E mais, eu entro numa zona cinzenta. Né? E por isso a importância da perícia, né? Da cadeia de custódia, de saber qual é o juiz. Qual foi o tratamento, se as ISOs que regulamentam isso de fato foram atendidas, se o software que eu estou usando está de acordo com a legislação brasileira ou ele está de acordo com a legislação americana, que é bem diferente desde a LGPD, lá eles têm um tratamento, aqui nós temos outros, né? A gente tem alguma conexão ainda com pessoas dos Estados Unidos, lá a preservação não é da individualidade. Quando eu vivo num ambiente que eu sou suscetível a terrorismo, que eu estou em guerra, vamos deixar a liberdade um pouquinho de lado, porque ela não vai salvaguardar a minha vida, e vamos colocar os dados de uma forma mais tranquila para que o Estado, acessando aqueles dados de uma forma mais rápida, ele proporcione a segurança que eu preciso. Então, houve lá um contrato social, lá do Hobbes e Rousseau, né? Houve um novo contrato social. Olha, eu abro mão de meus direitos um pouco, desde que você, Estado, me proteja. Né? Aqui não. O Brasil. Ainda a gente não sei se acordou, também não sei dizer se isso é melhor ou pior, enfim, tá? Não estamos tratando essa questão de ser melhor, acho que os juristas têm mais condições de tratar sobre essa questão. Mas o que eu digo é o seguinte, aqui são tantos empecilhos que a legislação coloca sobre o acesso aos dados à polícia, à segurança pública, ainda não está normalizado, ainda não está diagramado, ainda não está assim, eu não tenho um framework que eu comece do início ao fim, não está bem claro. Trilha, a né? trilha, mas o WhatsApp entrega em 24 horas, ok, mas a Google e a Apple levam mais de 30 dias. Ô Garay, é isso, cara. O crime aconteceu hoje. Se eu vou esperar 30 dias para começar a investigação, porque esses dados é o que importa, são fundamentais. Eu já não tenho o primeiro princípio da inteligência, que é a oportunidade, já foi pro saco. Né? Então vejam, mas ao mesmo tempo eu tenho toda uma preocupação com a privacidade e também com a constituição da prova penal. Por quê? Para que eu, lá no tribunal, quando o senhor for lá no tribunal, eu preciso garantir a ampla defesa e contraditório. E eu só vou conseguir isso se eu tiver uma prova robusta, desde do seu gênese, com todas as garantias de tratamento, de hashes, enfim, né, a parte mais técnica, não vamos avançar aqui, até para que aquilo que chegue no processo seja a verdade real, que o juiz tenha confiança para, em cima daquele artefato que foi apresentado, primeiro, que ele seja possível de outro perito fazer a perícia em cima e contradizer e até permitir que o advogado faça ou conduza, né, a investigação defensiva prevista lá na portaria 188 da OAB, né, que ele tem o direito de requisitar, de revisitar as provas, de confirmar se a cadeia de custódia foi observada, preservada. Não, né? E aí, comandante, se eu me permita fazer por favor. Abrir um parêntese, né? Que uma coisa é, por exemplo, uma apreensão de droga ou de uma arma, né? Em que há preservação, né, desse bem, onde vai ser guardado, quem são as pessoas que vão entrar em contato com esse objeto, no caso a droga ou a arma, né? Então uma coisa é tangível, né? Então você tem como demonstrar que a mesma droga que eu estou ali apresentando ou a arma que eu estou apresentando no julgamento é aquela que foi apreendida ou da droga de fato ter sido constatado que é droga. Outra coisa são essas informações intangíveis que obviamente também foram produzidas e foram coletadas em locais também intangíveis, né, por assim dizer, nas nuvens, né? Sim. Então é justamente essa dificuldade que o direito vai ter para tentar
apresentar uma trilha, né? Porque uma trilha é quase que imaginária para que você garanta que aquela informação que está sendo apresentada ela é a mesma informação que existiu na fonte, né? A fala do senhor me conduz a esse raciocínio, essa reflexão. É exatamente isso, né? Que garantir que o que foi... por exemplo, eu tenho alguns alunos, né? Chega lá, às vezes chamam de Gilberto, Coronel, enfim, né? Professor, eu tava lá na barreira, prendi o celular do camarada, levei para a delegacia, coloco no modo avião para preservar que, a partir daquele instante que está de posse da polícia, vai ter o horário lá do boletim, do flagrante, enfim, seja o que for o procedimento da polícia judiciária. Como é que eu digo que é daqui para cá, ok, tá com a polícia, mas antes dessa data, desse horário, estava com o proprietário, né? Ou com a pessoa com quem a gente encontrou. Ou ele tá ali bloqueado, mas quando estava comigo, eu vi que chegou a mensagem, eu vi a mensagem e a partir daquela mensagem eu reconduzi a investigação, que inclusive acho que saiu uma decisão do STJ agora essa semana, né? Exatamente, nesse sentido, nem isso ainda não está muito claro, não está regulamentado. E aí chega lá, não, mas aqui não tem modo avião. Pronto, esse modelo, ele é tão simples que eu não tenho condições de botar no modo avião. Então assim, mas aí eu peguei lá o laptop do cara. Quando eu cheguei, ele estava com o laptop aberto. Tá lá com a pornografia. Fecha o laptop ou deixa ele aberto? Como é que vai ficar quando terminar a bateria, né? Então, assim, é a memória volátil. Como é que... Então, se tornou uma questão tão complicada, mas professor. E aí, outro parênteses, a própria tecnologia que vai entregar soluções para o direito para superar essa dificuldade. Desde que o senhor entenda. Então, eu trouxe aqui 2 artefatozinhos, né, que eu gosto bastante de usar, né, que é o cubo mágico, tá? Então, na forense, nós peritos e o pessoal da inteligência, a gente conseguiu, até tem alguns artigos que eu escrevi, né? Então, o pessoal fala muito de mundos, dimensões, tem 5 dimensões. Poderia chamar o senhor de um perito digital? Sim, a gente tem essa certificação, né? A visão que a pessoa tem do perito é aquele cara que vai chegar numa cena de crime lá e tal, fazendo essa análise. O senhor é um perito diferenciado, o senhor atua no digital. Todos os peritos digitais que são formados em computação digital, eles atuam somente nessa área. Eu não posso fazer um levantamento de local de crime, por exemplo, que tenha um corpo de delito ali que é um cadáver. Não é da minha atribuição, é o perito especializado nisso, né? É o camarada que vai colher as digitais, papiloscopista, é o médico que depois vai olhar o cadáver, né? É outra parte. Agora, se o homicídio tiver sido praticado, sim, aonde? Aí foi encontrado um celular junto com o cadáver, né? Aí a polícia encaminha para a perícia, né? E a perícia vai tratar aquele celular. Poderá estar, em razão do tempo que decorreu da morte, poderá já estar sem bateria. Vou ter que ligar o aparelho, vou ter que colocar, aí vai depender do aparelho, eu vou colocar lá um SIM card diferente para preservar o anterior, tiro o anterior e a partir dali passo a fazer a perícia. É como acontece em computador. Eu não posso fazer a perícia no computador. Eu tenho que criar uma imagem e depois levar para a perícia forense, né? No caso do guardião, ele aceita esse tipo de arquivo, por exemplo, ou de extratores de celulares, né? O policial fez a extração e joga dentro do sistema e a partir dali se faz buscando o quê? Buscando a relação daqueles dados, né, com o que aconteceu, ou com a fraude que foi realizada, ou com a morte, né, ou com o homicídio que foi praticado. Então, os dados, eles vêm nesse sentido, desde que eu entenda as dimensões. E eu acho que também, além da possibilidade de estar aqui na tua presença, conversando contigo, né, que é uma questão gratificante, a outra muito importante que o teu podcast está proporcionando ao Rio Grande do Sul, né, e ao Brasil e por que não ao mundo, né, de a gente ter mais um canal de levar o que está acontecendo lá e até mesmo avisar as pessoas tanto dos perigos quanto das possibilidades de ajuda. Essa questão aqui é fundamental, que são as dimensões. E isso serve para todo mundo. Só um parêntese aqui. Quando eu falei para o senhor
do homicídio que o senhor falou que não atua perito digital, mas foi um homicídio no multiverso, quem vai ser o... Aí começa, né? Aí vai ser o senhor aí vai ser perito. É o perito que vai tratar o celular. E aí que vem a importância, e aí que vem a dificuldade. A autoridade policial é que vai fazer as perguntas. Só que culturalmente, e isso aqui eu não sei, assim, alguns vão concordar ou não, nós não fomos treinados para fazer perguntas. Nós fomos treinados para responder. Desde do primeiro ano, jardim de infância, quem descobriu o Brasil? Nós não fomos treinados para fazer as perguntas. E hoje o mundo, para você extrair a informação do dado, para você cruzar, eu preciso saber fazer as perguntas. Essa é a questão mais difícil. Então, assim, a tecnologia, ok, eu posso adquirir a que eu quiser. E a metodologia? A metodologia vem com o ensino, tem a ver com o aprendizado. Porque eu posso comprar a melhor tecnologia do mundo e não saber usar aquela tecnologia. Não adianta me botar num ônibus espacial com traje, tirar foto e tal. E aí? Eu não sei nem o que fazer, né? Então é mais ou menos isso. Então, nós falamos sobre tecnologia, eu falo sobre tecnologia, vivo nesse mundo, né? Com a Dígitro, temos interface com várias empresas. Não? O senhor já na polícia, na carreira do senhor já fui administrador do Guardião. É essa questão que me levou para esse inferno astral, né? É nessa parte aí. Já atuava no multiverso na carreira. No multiverso lá. E o que acontece? A gente, para que todos entendam, né, a gente também acompanhou. Então, tem um multiverso, várias dimensões. O dado também tem várias dimensões. E eu tenho que entender essas dimensões para conseguir chegar nisso aqui, ó. Né? Para que eu possa, depois de uma modelagem, isso aqui a gente brinca, tá? Eu cansava de fazer isso, hoje eu nem me atrevo mais. Eu preciso dessa modelagem, ou seja, que tudo tenha um parâmetro e que depois que os dados estão devidamente alocados, aí eu passo a fazer a análise. Então, da forma como está aqui caótica, dificilmente eu vou conseguir produzir alguma coisa. E aí, voltando ao que eu tinha falado, o que importa é a pergunta certa. Mário Quintana, poeta lá da minha terra, ele dizia, não importa que a resposta esteja certa, o que importa é que a pergunta seja correta. Né? E hoje, no mundo corporativo também, tem algumas empresas que a gente tem aí contato e trabalha junto, eles têm lá um mar de dados, e aí o CEO, né, às vezes até o conselho, os diretores ali e tal, o que eu posso fazer com isso? O que esse mar... Eu tenho todos os dados. A resposta está ali, mas eu não sei fazer nem a pergunta e muito menos qual é o dado e qual é a análise, qual é a fonte desse dado, qual é a análise que... Por exemplo, eu tenho lá, antes de entrar aqui, peguei um celular, ok. Aí eu vou lá, o Guardião reconhece. Esse dado aqui é um dado... Olha, eu quero saber onde é que Humberto se encontrava... hoje é dia 10? No dia 10. Aí eu perito ou o agente, né? No caso do Guardião é o agente, porque ela é uma ferramenta que facilita, não é uma ferramenta forense, embora ela tenha característica da forense, até para manter a cadeia de custódia. Eu tenho que saber, eu tenho que fazer a pergunta, onde é que Humberto estava no dia tal? Aí vai dar lá que ele estava no Wi-Fi, e esse Wi-Fi foi lá em Brasília, na CIA, no setor tal, tava no canal podcast lá, segurança, tal, com o Coronel Loyola lá, tal. Tá, e onde é que é esse canal? Esse aqui é o endereço, tá bom. Então já tem o dado na questão espacial. Então quando eu tiro uma foto, por exemplo, aqui nós estamos filmando isso aqui, né? Estamos fazendo o programa. Todo esse arquivo de vídeo, né? Ele tem uma gênese, ele tem um dia que foi gerado. Então ele tem um dia e tem um local. O local eu vou pegar, por exemplo, né? Não vamos entrar muito na questão, mas eu tenho lá o IP e a porta lógica da minha conexão do meu celular, que eu mandei a minha foto, por exemplo, aquela foto do meu filho, né? Mandei para lá aquela foto. Então eu já tenho IP e porta lógica. Eu estava conectado em alguma coisa, ou no próprio Wi-Fi daqui, que vai me dar uma dimensão de localização muito maior do que o próprio GPS, às vezes. Né? Vai me dar o ponto correto onde eu estou, exato onde eu me encontro. O arquivo também tem a questão,
né? Eu tenho atemporal, qual foi o dia e hora que esse arquivo foi criado? Foi no dia 10, tal hora, assim, assado. Beleza. E aí, qual é a questão mais importante? Olha, depois que ele tirou a foto, ele encaminhou para o WhatsApp do coronel. Que mandou então, para o WhatsApp do fulano. Então, eu tenho uma questão relacional. Eu tenho que ter a relação. Esse dado foi criado, tem uma data, no local tal, e foi passado para o WhatsApp tal. De conta de quem? Do fulano de tal, que tem grupos. E aí, claro, quem encaminhou para fulano. Aí eu vou fazer todo o rastreamento do dado. Na inteligência a gente chama de rastreamento. Essa é uma questão. Aí, a foto que eu tirei tem uma outra dimensão, o conteúdo. Que foto é essa? Não, ele tirou lá. Reconhecimento facial vai me encontrar em algum momento desse aí. Aí começa a empregar a tecnologia correta em cima do dado e em cima da dimensão do dado que ele está me trazendo. Certo? Além disso, tá? Temporal, já me perdi aqui, eu tenho a questão forense. Por que a questão forense? Porque a questão forense é talvez, dependendo, se for numa questão de inteligência, ela não vai ser tão importante. Mas na questão jurídica, ela vai ser a parte mais importante, porque é ela que vai garantir a cadeia de custódia, o tratamento do dado, ela que vai, a integridade do dado, se ele foi manipulado ou não, né? É ela que vai me dar essa garantia. Se a foto que está sendo apresentada... É aquela foto que eu mandei, ou alguém da polícia, enfim, né? Alguém mal intencionado adulterou a foto. E o último, que é o mais moderno, né? É o DataVis. Então, o que acontece? O que é DataVis? É a forma de visualizar o dado. Então, tu imagina tudo isso que eu estou falando disposto de uma maneira desorganizada ou disposto de uma forma que eu tenha que navegar muito dentro do sistema, né? Garay, não vai rolar. Por quê? Cara, eu quero uma coisa assim. Eu só quero saber quem é que mais falou com o Humberto naquele dia. Onde é que... As pessoas que mais falaram com o Humberto são de que cidade? Né? Então, o DataVis, né? Ele vem para trabalhar em cima dessa camada que eu já montei, tá? Que eu já tenho preservada. Ele só vai vir com um olhar mais, digamos, mais bonito, porque aí ele vai ter gráficos, né? Ele vai ter legendas que eu vou interpretar num olhar simplesmente de bater o olho e eu já... agora eu já entendi. E mais, o DataVis te permite, né? Essa questão dos dados, né? Ele te permite fazer outras perguntas que o primeiro dashboard que tu montou, ele te leva para outras questões. Ah, tá. Pô, fala muito com esse cara. E onde é que esse cara se relaciona com quem mais? Aí tu vai para uma análise de vínculos. Então, assim, qual é o desafio? É eu entender o dado, entender a fonte, saber que existem essas dimensões, tá? E saber o que cada dimensão dessa aqui pode me proporcionar dentro da minha... Desculpa aí. Dentro da minha área de atribuição, seja ela qual for. Isso é válido tanto para a questão corporativa, para Big Datas, Data Lakes, né? Hoje se fala muito em Linked Data, né? Que é a possibilidade que eu tenho de me integrar com outros softwares. Que hoje o meu software sozinho, eu tenho uma capacidade limitada, né? E aí, essa é a conjuntura atual aí que nós estamos. Agora, Coronel, essa fala do senhor ela é interessante e aí Falei demais aqui? Nada, e me vem à mente o seguinte... inclusive eu utilizo isso muito com meus alunos na academia também, que é a questão desse ciclo, né? Que existe dado, informação e conhecimento. Essa fala do senhor me deixou muito claro essa questão dessa tecnologia proporcionar conhecimento, né? Eu tenho dado isolado que confrontado com outros dados eu começo a gerar informação e essa informação correlacionada a outras informações vai gerar conhecimento. E é esse conhecimento que obviamente precisa... Ele precisa de uma legitimidade legal, uma organicidade para que o direito o valide, né? Isso é importante. E aí vem uma outra indagação que eu achei muito importante do senhor e tem a ver com capacitação. Aí quando
o senhor falou em capacitação, me veio à mente o seguinte, a capacitação, por exemplo, de um delegado, sim, quando ele formula questionamentos à perícia e também do magistrado. Sim. Né? Então, por exemplo, quando o magistrado ele convida um perito a se manifestar sobre um processo. Sim. Então, as perguntas, se ele tem esse conhecimento, se ele tem, obviamente, também, e a polícia, obviamente, porque está na parte investigativa, tem uma tecnologia que já propicia, obviamente, a partir de uma capacitação mínima, né? Sim. Mas que ele entregue, inclusive, informações e conhecimentos que, às vezes, nem o próprio delegado ou até a própria autoridade, o Ministério Público, aquelas pessoas que estão debruçadas naquela questão, teriam um refletir se não fosse a partir daquela tecnologia que vai despertar, vai dar à autoridade conhecimentos né, diversos que vão fazer ele, linkando com outras questões, a dar insights que vão chegar à elucidação de um crime. Né? Chave, insights. Né? E tu, como né, o comando aí, como já opera e operou, né? Porque isso aqui é um canal de educação, sobretudo, que o senhor está o que esse canal transmite é conhecimento a partir do nosso diálogo de todos os demais que nos antecederam e os futuros, né? Ou seja, eu preciso entender como é que as coisas acontecem. Então, por exemplo, aqui, ó, esse dado pode ter ficado meio complicado, assim, o pessoal está vendo pela primeira vez. Mas vejam só, imagine o senhor que eu cheguei hoje de viagem no aeroporto aqui de Brasília e tomei um cafezinho. E naquele cafezinho saiu um cupom fiscal que eu pedi para botar o CPF para depois ser indenizado pela empresa. Quem pegar o simples a nota fiscal ali, o cupom fiscal, ele já vai me dar o quê? Ele já vai me dar a questão espacial, porque eu tomei na cafeteria tal, nome tal, CNPJ tal, que fica no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele já vai me dar a questão, deixa eu ver aqui onde é que tá, de conteúdo. Ele vai dizer que eu tomei um cafezinho e o valor foi tanto. E o CPF é o do Humberto de Sagaray. Né? Além do espacial, ele vai me dar a questão de relacionamento. Aquilo ali está relacionado com o quê? Aquela nota fiscal está relacionada com tal CPF, que por sua vez está relacionada com tal CNPJ. Quer ver? Um cupom fiscal. Tá, mas e aí a questão temporal foi quando? Foi no dia tal, hora tal que ele tomou o cafezinho. E a questão forense está lá no banco de dados, né? Ou da própria Secretaria da Fazenda, né? Ou do banco de dados da cafeteria que me serviu o café e me vendeu, me fez aquela transação. E aí, veja, isso é um ponto, tá? Que eu quero trazer. Isso é um dado, quase que um dado original, um dado bruto. Mas aí, eu já sei que foi Humberto. Beleza. Aí eu vou para a internet. Aí eu pego lá o LinkedIn do Humberto. Né? Aí já começa a entrar. Saiu do dado, exatamente o que o senhor colocou, já foi para a questão vai se transformar em informação. Olha, ele tem um LinkedIn, deu check-in lá na feira, depois está dizendo que vai lá na questão da última ratio, vai lá fazer um podcast. Com quem? O dono é o fulano, o entrevistador é o Beltrano, o local onde foi gravar. Aí eu digo, então ele está lá em Brasília fazendo uma gravação. Entendi. Então, assim, de um dado, o senhor tem uma informação, e aí, para chegar para gerar conhecimento, é quando eu aplico, né? E eu gero um conhecimento. E aí vem uma quarta camada, que é o que alguns autores colocam, né? Que é, então, dado, informação, conhecimento e inteligência. Inteligência, o que seria? Quando aquele conhecimento que foi gerado faz sentido para mim. Ou seja, eu quero saber quem é Humberto, ele é, né, da Digital, consultor, professor, e o que ele está fazendo lá naquela feira, o que ele foi fazer na última rádio. Então, para a concorrência, isso pode ser uma inteligência importante, né? Então, quando o pessoal classifica na inteligência, quando aquele conhecimento... Porque eu posso ter conhecimento, posso ler um livro inteiro sobre cirurgia cardiovascular. Eu não sou médico. Para conhecimento
foi bom, mas na verdade teve aplicação prática na tua vida? Não, no teu negócio não. Então quando houver, aí tu transformou aquele dado lá do início numa inteligência que você vai aplicar. E se vocês repararem, o mundo todo, ele funciona mais ou menos desse jeito. No corporativo, com todo o sentido, a gente trabalha também com inteligência competitiva, inteligência corporativa, que eu tenho que ver o mercado, os produtos que estão entrando, a aceitação desse produto, o que ele oferece, qual é a vantagem, a comparação entre o meu produto, né? Para que eu gere uma inteligência e possa prestar ao CEO, principalmente, porque a inteligência, ela serve aos outros departamentos com toda certeza, mas a inteligência sempre está aos grandes comandos, porque é ali que parte, a partir da inteligência produzida, é que vai ter uma discussão, depois vai para o conselho, às vezes pode ser uma decisão tão estratégica que eu vou para o conselho e para os acionistas. Vamos para cá ou vamos para lá, né? E ainda hoje, no nosso tempo, a inteligência parava só em dizer o que está acontecendo. Hoje, o CEO, ele vai além, ou o conselho, né? Ele quer saber, beleza, é isso que está acontecendo? É esse dado aqui que está produzindo? É mais bonito que o meu? É mais bonito. Tá, então o que eu tenho que fazer? Aí tu entra, a inteligência, ela já entra quase numa predição. Dizer, olha, como aplicar no mercado. Aplica mais na bolsa aqui da Petrobras, né? Ou aplica lá na bolsa de São Paulo, enfim, em determinadas empresas, porque em tese essas aí vão te dar uma garantia maior de ter o lucro, né? Após ter feito esse tipo de ação, né? De ação econômica em cima do mercado, no caso, o mercado financeiro, né? Então, a inteligência, ela avançou nesse quesito. E a gente fica num mundo tão complexo, né? E esse mundo a gente desaprendeu. Eu estava assistindo a palestra ontem do professor Karnal, que foi lá nos oferecer mais um conhecimento em cima disso. E ele coloca que a gente já passou a desaprender. Então você imagina nós, Estado, né, polícia, enfim, que não sabe mais fazer qualquer operação sem a informática, né? Que eu tenho que voltar para a carta, como foi aquela foto do meu filho que eu mostrei no início, e eu tenho que voltar para aquilo. Então, assim, o Estado, ele depende sim da informática, o Estado. Mas não é só da informática que eu vou, nem só de pão vive o homem, né? Não é só da informática, eu tenho que saber conviver e trabalhar sem toda essa infraestrutura que hoje... Olha o dilema, né? Se por um lado eu tenho que avançar, por outro eu tenho que manter algumas questões... Não posso ficar desguarnecido. Não posso desguarnecido. Então, essa é a conjuntura que desafia a segurança pública, eu vejo assim, né? Além dessa questão da era digital que a gente está, né? Há muito tempo atrás a gente trabalhava, quando eu entrei para a polícia, que eu ainda sou do tempo da máquina de datilografia, do mimeógrafo, né? Então até o canal estava falando nisso. A gente desaprendeu a utilizar isso. E aí, assim, até com aconteceu esse final de semana, eu gosto sempre de observar, né? A gente observa como pesquisador e depois faz aquela reflexão, né? Eu estava num almoço de família, né? E aí... e aí a Thay, que é quase minha filha, né? Minha enteada, na verdade, a gente almoçou e ela assim, não, eu tenho que ir embora porque eu vou num chá de panela, porque a amiga ia casar. E aí eu digo, o que é isso? Não, nós criamos um caderninho com receitas. Então cada um tem que fazer uma receita. E aí eu digo, mas qual é a tua dificuldade que tu já rasgou 2 folhas? Não consegue escrever sem saber onde é que termina, porque é muito pequeno, não tem noção. Desaprendeu, né, a escrever. Desaprendeu a escrever. Por quê? Porque essa geração, ela tem 27 anos, uma menina, né? Eles vieram nessa geração. A gente mesmo, né, já tem essa dificuldade, né? Quando você escrever. Então, eu estava falando semana passada que, olha, eu só sei fazer assinatura. É isso mesmo. O resto, cara, fazer aquela letra bonita. E aí faltou, né? Eu estava falando, faltou
faltou o caderno de caligrafia da professora Zilda, que nos incomodava. Minha mãe tinha que assinar, inclusive, quando eu fazia, quando eu não fazia. Mas eu tinha uma letra relativamente bonita, porque no meu tempo ainda os despachos, né? E o que é esse RH que tu bota aqui em cima? Significa que eu recebi hoje, porque depois eu vou datar. Se essa minha decisão for analisada de uma forma temporal, eu vou estar coberto e alinhado, né? Então, tem que explicar por que o datamento é importante, né? Por que onde eu estava é importante, porque isso também faz parte da minha vida, só que já não é da forma como eu agia antes, né? Que eu ficava lá, recebia a prova mimeografada com aquele cheirinho de álcool e ficava cheirando aquele cheirinho de álcool, né? Porque era uma coisa boa, enfim, né? Sim. Que nem da gasolina, então cada um tem as manias que tem, né? Comandante, olha, por mim aqui, eu ficaria aqui umas 2 horas. O senhor tem muito conhecimento, muita informação. Até tive uma grande lição, né? Agora já vou acrescentar ao meu guia de estudo, né? Sim. Dado, informação, conhecimento e inteligência. E vou lhe dizer, tem mais ainda. Que diz que depois vem sabedoria. Sabedoria. E depois vem entendimento. Mas aí a gente deixa para uma outra sessão de filosofia, porque aí a gente vai ter que trazer obrigatoriamente alguns filósofos, né, que durante o tempo que existiram deixaram textos e livros para a gente fazer Ainda se fala que informação é poder, na verdade, inteligência é poder, né? Sim, inteligência. Por que todo mundo briga pelo dado, né? Exato. Todo mundo briga pela inteligência. Porque quem chegar antes, meu amigo, se eu soubesse o que vai ser na bolsa, né? Não que eu aplique. Quando o senhor falou isso, eu lembrei logo disso. Amanhã, ou quanto que a Petrobras vai baixar para depois recuperar? Eu não tenho esse dado. Pois é, mas se eu tivesse, eu tinha vantagem competitiva. Exato. Se eu soubesse o que a IBM vai lançar o ano que vem, né? Qual é o carro? As marcas brigam muito por isso. Tapa o carro, bota isso, né? Para não mostrar por quê. Para não dar tempo do outro fazer alguma coisa sequer parecida, porque ele vai ter um delay para chegar onde eu cheguei. E quem chega antes, né? Bebe água limpa. Bebe água limpa. E senta no melhor lugar. Exato. Comandante, muito obrigado pela presença. Nós tivemos aqui uma grande lição. Eu espero que este seja o primeiro de vários encontros, seja pessoalmente, né, de forma analógica ou digital, né, e temos as redes sociais. Muito obrigado pela presença. O podcast Opinião Segura sempre estará de portas abertas para receber o senhor. Muito obrigado, comandante. Eu que agradeço em nome da Digitro, né, essa oportunidade que a empresa, através de mim, nesse momento, né, teve de chegar até aqui esse canal. A gente sabe, já fizemos uma inteligência de mercado, né? O alcance que tem o seu canal, então também não podemos se afastar do interesse que a empresa tem de mandar a sua mensagem, dizer quais são os tipos de consultores que ela dispõe para o mercado, né? E claro, aqui ela está contribuindo com o canal do senhor. Por quê? Porque tem um alcance dentro do mercado que ela atua, né? Senão estaria um mercado de cosmético, em outro mercado. Mas o seu mercado, ele tem, além de outros, né? Ele atua no mercado de interesse, não só da Digitro, mas de todas as empresas que desenvolvem, de eventos acadêmicos, inclusive, do próprio Ministério da Justiça, da Senado, porque a gente sabe que o senhor tem uma relação muito próxima, em razão tanto da sua profissão, quanto desse canal aqui que o senhor coordena, tá? Então, agradecer, ajudem os gaúchos, tenham cuidado nas doações, tenham cuidado no Pix, tenho certeza com quem vocês estão relacionando, orem para que aquela situação se restabeleça o quanto antes, né? E muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Um forte abraço. Agradeço a Digitro por confiar nesse projeto, né? Não é em qualquer projeto que a Digitro, até pela sua caminhada e sua força de expressão no mercado brasileiro tem. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer os estúdios da B2Move, a editora Última Rácio e também da Caixa de Benefícios da Polícia Militar do Distrito Federal. E esse foi mais um episódio do podcast Opinião Segura. Até o próximo episódio. Forte abraço a todos. Até mais.